Shalom, saúde. Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que anuncia esses destaques na edição de hoje. Ministra Carmen Lúcia disse que houve avanços na administração de Lula. Alunos de escolas do Paraná participam do combate à dengue. Vítimas de bala perdida é pauta no Supremo Tribunal Federal. Religiosos se reúnem com a Advocacia Geral da União para pedir isenção. Tem ainda o futebol, a alegria do povo e muita notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Blindagem dos deputados e também dos senadores. O que é isso? Essas autoridades estão acima da lei? Gente, isso é uma vergonha nacional. Nossa Constituição determina que todos somos iguais perante a lei. Detentores de cargos públicos não podem extrapolar a nossa Carta Magna. Deputados e senadores estão criando leis para se eximir de investigação, se eximir de depor, se eximir de denúncias, se eximir até de impostos. Isso é um desrespeito a quem? Um desrespeito àqueles que fazem da lei a sua estrutura de vida, como você, que trabalha, cumpre com suas obrigações, paga seus impostos e segue sua vida. Só porque são autoridades, podem ser privilegiados. Deputados pressionam para que avance na Câmara dos Deputados duas propostas de emenda à Constituição, uma PEC, que podem blindar parlamentares de investigações. O tema ganhou força a partir de um pleito da oposição após os deputados Carlos Jordi e Alexandre Ramagem terem sido alvos de operação da Polícia Federal. Em reunião de líderes, as propostas foram debatidas com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, por sua vez, tem adotado uma cautela para que a tramitação não pareça uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não pode afrontar o Tribunal, o Superior Tribunal Federal, o Supremo, mas afronta você, que cumpre com as suas obrigações. Os brasileiros esperam a extinção de tal desrespeito. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Este é o fruto da videira, a uva que de sua transformação nasce o vinho, a bebida que enche o espírito e alegra os corações. A Casa Osório te convida a brindar a vida com a mais completa carta de vinhos: tinto, suave, rosé, seco, branco e espumantes. Aqui todos têm procedência certificada. A Casa Osório tem ofertas especiais em todos os produtos.
Casa Osório tem vinhos, licores, cachaças, uísques, vodkas, conhaques. A Casa Osório tem qualidade. Viva o vinho com a Casa Osório, vivendo emoções em você. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que houve avanços no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área ambiental. A magistrada, contudo, defendeu a manutenção de partes das obrigações que havia determinado a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo a ministra, as ações do governo Lula proporcionaram uma retomada da constitucionalidade no tema, mas o processo ainda está muito longe, completou a ministra. Disse ainda: estou reajustando meu voto para assentar que há um processo de retomada da constitucionalidade, de reconstitucionalidade, mas há um processo ainda não completado no combate ao desmatamento ilegal da Amazônia pelo Estado brasileiro no exercício de sua função protetiva. E esse estado de coisas não foi ainda superado, disse a ministra. O combate ao mosquito transmissor da dengue ganhou importantes aliados no Paraná. Alunos de escolas da rede estadual de ensino estão se tornando agentes de transformação para além da sala de aula, disseminando assim informações e auxiliando as comunidades na prevenção da proliferação do Aedes aegypti. A mobilização é fruto de ações de conscientização implementadas em vários colégios. As atividades alertam para os perigos da doença e incentivam práticas simples, como o descarte correto de recipientes que acumulam água, o uso de repelentes e a limpeza adequada dos espaços domésticos. Para reforçar a importância da prevenção, alunos dos colégios estaduais estão empenhados e estão sendo orientados para ajudar neste problema. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a responsabilidade do Estado de indenizar famílias no caso de vítimas fatais de bala perdida. Ainda que as investigações não consigam determinar a origem do disparo. A análise do assunto já havia se iniciado em setembro do ano passado, quando o relator, ministro Edson Fachin, votou no sentido de que os governos de estados e também o governo federal têm responsabilidade e devem indenizar as vítimas de bala perdida de origem desconhecida. O julgamento, entretanto, foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça e só agora retorna à votação no plenário virtual, modalidade em que os votos são registrados no sistema eletrônico do Supremo dentro de um prazo, logicamente. A queijaria Sapori Italiani, de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, obteve, nesse mês, o registro no Sistema de Inspeção Federal, o CIF, e agora pode vender seus produtos em todo o território nacional. Carla e Antônio Gualano, proprietários da empresa, foram assistidos pelo IDR Paraná na condução de todo o processo. Uma das missões da entidade é ajudar pequenas agroindústrias a melhorarem seus processos para angariar mais clientes, reconhecimento e gerar novos empregos. A empresa fabrica 9 tipos diferentes de queijo, tanto de leite cru como de leite pasteurizado. 2 são o carro-chefe, o queijo ao vinho e o Caccio Cavallo, ambos já premiados. A queijaria também é uma das atrações do Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, que conta com vinícolas, café, restaurantes, pequenas agroindústrias e atrações culturais.
O grupo de trabalho que estuda a regulamentação da isenção das prebendas, pagamento a religiosos, deve definir as regras até o fim da primeira quinzena de março, segundo integrantes do governo. Não haverá fim total da isenção, mas as novas regras devem trazer clareza, transparência e segurança jurídica. Integrantes do Ministério da Fazenda, Advocacia Geral da União, representantes de entidades religiosas se reuniram para o quê? Para mais uma rodada de conversas sobre o aspecto técnico da futura medida. Ainda não se sabe o formato do instrumento normativo, mas estuda-se a possibilidade de decreto ou portaria. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta já. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. PCG e PSG, dois programas que SESC e SENAC assumiram com a sociedade, completam 15 anos, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas no Paraná. Em 2008, SESC e SENAC assumiram um desafio junto ao governo federal, com a publicação de 2 decretos que instituíram importantes programas em todo o Brasil. O PCG, Programa de Comprometimento e Gratuidade do SESC, e o PSG, Programa SENAC de Gratuidade. Juntos, SESC e SENAC já investiram somente no Paraná mais de 2 bilhões de reais nestes 15 anos. No SESC, quase 1 bilhão de reais foram investidos em atividades gratuitas de educação básica, educação continuada e em ações educativas para pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais. Neste período, já foram beneficiados mais de 1.800.000 paranaenses. No SESC são oferecidos pelo PCG cursos de iniciação esportiva, de educação musical, de valorização social, de idiomas, de informática e tecnologia, de laboratórios de dança, literatura, música, teatro e artes visuais. Trabalhos sociais com grupos de diferentes faixas etárias. O programa SENAC de gratuidade atendeu mais de 330.000 paranaenses, em cursos que vão da aprendizagem para jovens e adolescentes, programas instrumentais, qualificações profissionais, aperfeiçoamentos, cursos técnicos. O PSG é direcionado a pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos federais. A oferta é feita em turmas exclusivas do programa ou mistas, nas modalidades de ensino presencial e à distância. Tive a oportunidade de entrar numa área totalmente diferente, em um ramo que eu gosto. Então não dá para perder a oportunidade, né? Tem que valorizar, né? Porque não é sempre que te dá essa oportunidade. Não é qualquer instituto que te dá essa oportunidade de estudar gratuito. Que sempre te oferecem bolsa, mas o gratuito é difícil.
Estados e municípios têm até o dia 28 de agosto para fechar os manicômios judiciários, alas ou instituições congêneres de custódia de tratamento psiquiátrico. Com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, os governos estaduais e as prefeituras têm mais 90 dias para organizar unidades de saúde e adotar outras providências para acolhimento e tratamento de pessoas em conflito com a lei e que tenham transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial. O fechamento dos manicômios judiciários está previsto na política antimanicomial do Poder Judiciário, aprovada em fevereiro do ano passado pelos conselheiros do CNJ. O Boticário Marca de Beleza Brasileira iniciou um projeto piloto de reciclagem que oferece 20% de desconto na fragrância Florata Blue em troca de uma embalagem vazia de qualquer perfume da marca. A campanha, que ocorre até maio no Barra Shopping, Rio de Janeiro, tem em vista conscientizar os consumidores sobre o descarte e realizar a destinação correta das embalagens no pós-consumo. Para participar, a pessoa deve levar um frasco vazio de vidro de qualquer perfume do Boticário e fazer a troca por um novo frasco de 50 ml ou 75 ml, abastecido na hora, com desconto. O uso da mesma embalagem levada não poderá ser feito devido às diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que não permite utilizar o mesmo frasco como refil. A coleta será destinada às unidades do Boti Recicla e reaproveitadas para a produção de mobiliários e decorações para lojas ou até mesmo construção de lojas sustentáveis, informou a empresa. A Secretaria do Turismo do Paraná deu início nesta última semana ao projeto Qualifica Setu, gestores públicos de turismo, com reuniões para orientação aos gestores municipais que atuam na área. Os encontros serão, na maioria, na modalidade online, desenvolvidos pela Coordenação de Qualificação do Turismo da pasta. O objetivo é apresentar ferramentas que ajudam a desenvolver ações voltadas ao turismo. O tema do primeiro encontro com gestores municipais e integrantes das instâncias de governanças regionais foi Cadastur. Por que é importante para a minha cidade? O Cadastur, um sistema do Ministério do Turismo de cadastro e legalização de profissionais e empreendimentos do setor. O cadastramento é gratuito e tem o objetivo de promover, organizar, formalizar e legalizar os prestadores de serviços turísticos, empresas e prestadores de serviços registradas têm benefícios junto ao governo federal, como acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra. Atualmente, o Cadastur possui 10.209 cadastros no Paraná. Eles são divididos em cadastros obrigatórios e opcionais, de acordo com as atividades realizadas. Ações relacionadas a casos tributários e trabalhistas concentravam a maior parte dos processos de interesse do setor industrial no Supremo Tribunal Federal. Das 79 ações listadas, 36% tratam de questões sobre impostos e 31% sobre direito do trabalho. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, na 9ª edição da Agenda Jurídica da Indústria. Uma das ações incluídas no mapeamento é que contesta a isenção do imposto de importação para compras de até $50 por pessoas físicas no Brasil. O processo foi movido pela CNI, junto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo as entidades, os dados econômicos atuais mostram que a total desoneração do imposto de importação resulta em relevante impacto negativo em indicadores nacionais, como o crescimento do PIB, emprego, massa salarial e arrecadação tributária. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A deputada estadual Maria Vitória protocolou projeto de lei de número 64/2024 para instituir o cadastro de aconselhamento genético no estado do Paraná. Aconselhamento genético é um processo de avaliação de riscos e probabilidade de uma pessoa ou família desenvolver determinadas doenças por causa das características científicas. A deputada Maria Vitória explica que o aconselhamento genético envolve orientações e exames a um núcleo familiar e pode ser utilizado para definir políticas públicas mais eficazes em relação às pessoas com doenças raras. É uma medida de gestão pública que busca prevenir o desenvolvimento de doenças genéticas nas famílias paranaenses, assegurando diagnóstico e tratamentos frequentes, afirma a deputada Maria Vitória. Com o avanço da colheita, o Departamento de Economia, o DERAL, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, atualizou os dados sobre as perdas na safra paranaense de verão 2024-2023, em decorrência do clima. Segundo a previsão subjetiva de safra divulgada, o Estado deve colher 21,12 milhões de toneladas de grãos em uma área de 6,2 milhões de hectares. No relatório de janeiro, estimava-se um volume de 22,1 milhões de toneladas. A expectativa divulgada pelos técnicos corresponde a uma redução de 17% com relação às 25,5 milhões de toneladas esperadas no começo do ciclo e, se confirmada, representa um volume 21% menor comparativamente ao colhido na safra de verão 2022-2023, que foi de 26,67 milhões de toneladas. O choro musicado pelo conjunto de bandolins, flauta, violão, 7 cordas, pandeiro, cavaquinho e clarinete em rodas por todo o país, a partir de agora é patrimônio cultural do Brasil, o que significa ser reconhecido como parte da cultura e da história do país. A decisão do registro do gênero musical genuinamente brasileiro foi tomada por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, presidido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Inicialmente, o pedido de reconhecimento foi apresentado pelo Clube do Choro de Brasília, pelo Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro e pelo Clube do Choro de Santos, e por meio de abaixo-assinado. A partir do recolhimento, o gênero será registrado no Livro das Folhas de Expressão do Instituto, que reúne as manifestações artísticas em geral. Agora a alegria do povo, futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, boa noite, Zé. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Dia do jantar, como falaria amigos da bola, coisa linda. Zé, primeira partida, quartas de final. No sábado, Londrina 1, Atlético 0. No domingo, Curitiba 4, Cianorte 0. 0-0 também para Azures e Operário de Ponta Grossa. E daqui a pouquinho, Zé, tem aí Cascavel e Maringá. Vamos começar por esse jogo daqui a pouco, Futebol Clube Cascavel e Maringá. Mesmo jogando em seus domínios, o Cascavel
terá dificuldades extraordinárias em conseguir passar pelo Maringá. Maringá é um time muito bem organizado, são jogadores que estão devidamente entrosados, com o mesmo comando técnico há algum tempo. Possibilidades muito boas do Maringá ganhar não só o jogo de hoje, mas também a partida depois em seus domínios. Em termos de classificação, acho que o Maringá passa sim para a fase seguinte. Fase seguinte já está o Coritiba, que impôs uma goleada por 4-0 na frágil equipe do Cianorte. Coritiba teve bons momentos, ponto favorável para o Coritiba, a estreia do Leandro Damião, marcando gols, participando do lance do segundo gol, uma boa participação. E o Robson novamente dando assistências, fazendo gols. O Coritiba teve bons momentos contra o Cianorte e com 4-0 já está com passagem determinada para a fase seguinte. O Londrina, mesmo ganhando do Atlético Paranaense, dificilmente passará à fase seguinte. Mesmo tendo o Atlético que ganhar por 2-0 o jogo em Curitiba, o Atlético é mais time que o Londrina e vai valer com toda a certeza a condição de mando de jogo e a camisa. Atlético perdeu, mas deve ser o classificado. E Operário e Azures empate em 0-0, agora o Operário joga em casa, jogando em casa, evidentemente que tem favores e poderá se classificar. Por isso que eu acredito que Atlético Operário passe a outra fase, assim como o Curitiba deve pegar o Maringá. Estou totalmente errado? Não, está certo, mais ou menos este o panorama. Dificilmente vai acontecer diferente. E o caminho aberto aí para que os dois da capital decidam o título Atlético Paranaense e Coritiba. O assunto é o Cuca, mas isso fica para amanhã, combinado, Zé? Combinado, até outra. A notícia que nos faz bem. Uma molécula com potência para tratar o câncer foi encontrada no veneno de uma aranha brasileira do tipo caranguejeira, que habita o litoral do estado de São Paulo. Mais que isso, o método é simples e barato, obtida por um processo inovador. A molécula é extraída diretamente do veneno da Vitellius vaquete e a substância foi capaz de eliminar células de leucemia em teste in vitro. Nós sintetizamos a molécula e observamos que a versão sintética mantém a atividade antitumoral detectada na toxina natural do veneno, afirmou Pedro, cientista do Laboratório de Toxina Aplicada do Butantan. Sintetizando a molécula, a pesquisa é uma parceria do Instituto Butantan e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. A substância é sintética e sintetizada a partir da união de duas moléculas já conhecidas e feita pelo grupo do pesquisador Pedro Ismael da Silva Júnior, em desenvolvimento há mais de 20 anos. A descoberta já ganhou patente e está pronta para alcançar novos estágios de desenvolvimento.
Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre, porque Deus quer. Shalom, irmão.